Olá, meus alunos do nono ano e da educação de jovens e adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos trazer novamente o conteúdo sobre evolução dos seres vivos, porque eu quero aprofundar mais ainda esse conteúdo com vocês para a gente fechar o nosso livro didático, né? O nosso ano letivo do nono ano com chave de ouro, pessoal. É isso mesmo. Então hoje nós vamos começar a nossa aulinha com um mapa conceitual sobre o conteúdo e evolução dos seres vivos, tá? E esse mapa conceitual, ele traz um esquema, né, sobre um resumo geral, né, do conteúdo e evolução dos seres vivos. Ele traz um esquema, uma organização das ideias sobre esse assunto, pessoal. Então, ele traz primeiramente a palavra fósseis. O que são fósseis? Bom, gente, os fósseis, eles são muito importantes para compreender a evolução dos seres vivos, gente. Isso mesmo, os fósseis, tá? Então, os fósseis, eles são encontrados aonde? Eles são encontrados com certa frequência nas rochas, principalmente nas rochas sedimentares. Principalmente não, é regra, né? Eles são encontrados nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são estudadas por um ramo da ciência chamado de geologia, tá bom, gente? Já os fósseis, eles são estudados pela paleontologia. Graças a Deus que nós temos a paleontologia, né, que estuda os fósseis, porque foi a partir dos fósseis que, né, o famoso estudioso chamado Charles Darwin, né, propôs a teoria da evolução dos seres vivos, tá bom, gente? E a partir daí a gente passou a compreender a nossa história aqui na Terra, tá bom, gente? Bom, então os fósseis, eles revelam a história da vida na Terra, tá bom, gente? Porque ele envolve seres vivos que viveram aqui há mais de milhões de anos atrás, que são os seres vivos que foram extintos, né? Lembram dos dinossauros? Como é que a gente sabe que existiu dinossauro aqui no nosso planeta? Justamente por causa dos fósseis, tá bom, gente? Então envolve os seres vivos extintos e os seres vivos que evoluíram, tá bom, gente? Que evoluíram, que vivem aqui há muitos milhões de anos, né, devido, né, às facilidades que a natureza proporcionou, tá bom, gente? Ok? Então, gente, tanto os seres vivos extintos como os seres vivos que evoluíram, eles vêm evidenciando um processo que nós chamamos de evolução. Isso mesmo, gente. O que é a evolução? A evolução é um processo que ocorre ao longo de muitas e muitas gerações, tá bom, gente? É isso mesmo. A evolução, ela acontece por meio de um mecanismo, tá bom, gente? E esse mecanismo nós chamamos de seleção natural, tá bom, gente? Então, ela ocorre a partir, né, de um processo ao longo de muitas gerações, né? Ok, gente? E a seleção natural, ela é um mecanismo, né, proposto, né, por Charles Darwin, né? Um grande estudioso na área, né? Uma ideia científica proposta por ele, tá bom, gente? O Charles Darwin, ele propôs a seleção natural porque ele também era um grande observador e curioso, né? Que observava a seleção artificial, né? Na época, a seleção artificial ela é usada para obter, por exemplo, animais domésticos. Até hoje ela é muito utilizada. Animais para a pecuária, para a seleção, né, de gados, leiteiro, vaca leiteira, gados de boa qualidade, né? Na pecuária é feito assim, né? E também nas plantas, para a agricultura. Então, a partir da seleção artificial, Charles Darwin observou e viu que na natureza também ocorria esse processo de seleção, mas era um processo de seleção natural, né, que acontecia ao longo de muitas e muitas gerações, tá bom, gente? Então, a seleção natural, ela vai depender ela depende das diferenças individuais, né, que vão favorecer a sobrevivência dos indivíduos, e ela também vai depender das características do ambiente, tá bom, gente? Ambos as diferenças individuais e as características do ambiente vão favorecer a sobrevivência dos mais aptos, tá bom, gente?
E a sobrevivência dos mais aptos vai selecionando os indivíduos mais adaptados ao ambiente, tá? Então, o mapa conceitual, ele explica todo um aparato geral sobre a evolução dos seres vivos, tá bom? Pensando nisso, eu trouxe algumas questões para a gente aperfeiçoar mais ainda o nosso conhecimento sobre evolução dos seres vivos, tá? Eu trouxe as questões do nosso livro didático, Use o que aprendeu. E a primeira questão, ela pergunta assim, ó: existe diferença entre evolução e seleção natural? Explique com suas palavras cada um desses conceitos. Bom, gente, a evolução, ela é um processo. A seleção natural, ela é um mecanismo dentro desse processo. Isso mesmo, é isso. Eu trouxe aqui uma figura para vocês do homem. Nós temos aqui, explicando nessa figura, que há 3,5 milhões de anos atrás e 2 milhões de anos atrás, existia uma espécie, né, dentro da nossa aqui, uma espécie que não era a nossa, chamada de Australopiteco, tá bom? Essa espécie, o homem não veio dos Australopitecos, mas ela foi uma espécie que prevaleceu num determinado período, né? Dessa espécie pode ter surgido uma outra espécie chamada de Homo habilis, que prevaleceu, né, e se adaptou melhor do que os Australopitecos e se multiplicou, gerou descendentes férteis, né, e prevaleceu durante 2,4 milhões a 1,6 milhões de anos atrás. Depois do Homo habilis, o Homo erectus, ele prevaleceu há 2 milhões de anos atrás, há 400 mil anos atrás, né? Ou seja, o Homo erectus, ele conseguiu se multiplicar mais do que o Homo habilis, né? E ele prevaleceu ali em maior quantidade, né? Até que a espécie do Homo habilis fosse entrando em extinção. Depois do Homo erectus, nós tivemos o Homo neanderthalensis, né? Neanderthalense ou Neandertal, né? E esse cara aí, ele ficou aí por 2,5 milhões de anos atrás, há 12 mil anos atrás, e ele se multiplicou, gerou descendentes férteis e prevaleceu muito mais, se adaptou muito mais do que o Homo erectus. Depois do Neandertal, nós tivemos o Homo sapiens, que é a nossa espécie que está aqui há 300 mil anos atrás. Para vocês terem ideia, tem pouco tempo, né? Muito pouco tempo que a nossa espécie prevaleceu sobre o planeta. Então, o que foi que aconteceu? A espécie Homo sapiens, ela surgiu e ela se multiplicou, ela se adaptou bem melhor, até que a espécie Homo neanderthalensis fosse diminuindo o seu número de indivíduos até entrar em extinção, tá certo? E aí nós estamos aqui até hoje, né? Temos mais ou menos 300 mil anos atrás que a gente prevalece aqui no planeta Terra. Então, isso nós chamamos de seleção natural, que ocorre, é um processo que ocorre dentro, né? É um mecanismo que ocorre dentro do processo de evolução de uma espécie, tá bom? Conseguiram compreender? Muito bem. Com isso, vocês já têm uma ideia, né? E conseguem compreender que nós não viemos do macaco, não é? Não foi que a gente veio do macaco, que um dia o macaco pode se transformar no ser humano. Não, a gente simplesmente, as espécies, elas vão surgindo, né? Ela pode ser a partir de um cruzamento de uma outra espécie ali, e elas vão prevalecendo e se reproduzindo e conseguindo gerar descendentes férteis, né? Num determinado ambiente, até, né, se adaptar bem melhor do que uma da outra espécie, né? E assim ocorre o processo de seleção natural. Por que as espécies entram em extinção? Por que o Homo neanderthalis entra em extinção, o Homo erectus entrou em extinção? Simplesmente, gente, quando ocorre uma disputa por território, uma disputa por alimento, uma disputa para gerar descendentes férteis, a tendência é que as espécies que não conseguem, né, alcançar determinados objetivos, elas vão diminuindo o seu número. E as que conseguem atingir os seus objetivos, elas vão aumentando o seu número, né? A ponto que ocorre a extinção de uma espécie e o surgimento de uma outra espécie,
tá bom? Com características mais desejáveis para aquele determinado ambiente, tá bom, gente? Isso é seleção natural, um mecanismo que ocorre dentro do processo de evolução das espécies, ok? Trouxe algumas questõezinhas simples, né? Trouxe essa minha aqui, ó. Olha aí, gente. Por motivos estéticos, algumas raças de cães, né? No caso aqui, tem como padrão o corte da cauda dos animais quando ainda filhotes. Seus descendentes, entretanto, nascerão com cauda. O que vocês acham dessa afirmação, gente? Vocês acham que essa afirmação ela está de acordo com as ideias de Lamarck sobre a evolução das espécies ou de Darwin? Gente, essa afirmação ela está de acordo com as ideias de Lamarck. Não é que Lamarck ele foi um cara que não contribuiu para a ciência e só falou coisa errada. Não, ele foi um cara que estava dentro do seu tempo e que, né, de alguma forma, pelo menos ele começou a citar e querer explicar o processo de evolução das espécies, né? Ele não estava certo, né? Não estava totalmente certo, mas ele também era um estudioso, né, assim como Charles Darwin, tá bom? Só para situar um pouquinho vocês na ideia, né, de quem foi Lamarck, tá bom, gente? Então, eu quero perguntar a vocês, se você corta o rabinho de um cachorro, não façam isso, tá, gente? Porque o rabo é muito importante, aceitem um cachorro do jeito que ele é, tá bom, gente? Mas existe essa prática de cortar o rabo de um cachorro, significa que os seus filhotes vão vir com rabo? Não, né? Foi uma característica adquirida ali no ambiente, né? Não vai passar de um descendente para o outro, tá bom? Ok? Aprenderam essa segunda questão? E aí, gente, vamos aqui para a quarta questão, ó. Determinada espécie de inseto verde, ela vive sobre folhas verdes, alimentando-se delas. No ambiente, há predadores desse inseto. Vamos supor que é um inseto parecido aqui com esse percevejo aqui que está aqui sobre essa folha verde, tá? Nos diversos descendentes de um casal dessa espécie de inseto, um deles apresentou cor nitidamente diferente do verde das folhas. Vamos supor que numa linhagem onde todos os insetos eram verdes, apareceu um filhote com uma característica diferente, né? Com uma característica onde ele não era verde, ele tinha uma cor diferente ali. E ele se destacava no meio dos seus irmãos ali, da sua linhagem. Na letra A tem a seguinte questão. Pensando na sobrevivência, evitar ser alimento para os predadores, esse indivíduo, ele apresenta uma característica que favorece ou atrapalha sua sobrevivência? O que vocês acham, gente? Essa característica dele ser diferente, dele ter uma cor diferente, né? No meio de vários outros insetos com a mesma cor da folha, ela ajuda ou ela atrapalha? Ela atrapalha, gente, isso mesmo, ela atrapalha. Ele vai ficar lá destacado e aí os predadores vão ver ele com maior facilidade, não é isso? E aí o que vai acontecer? Ele vai viver mais ou ele vai viver menos do que a sua linhagem? Ele vai viver menos, isso mesmo, gente. Aí na letra B tem assim, ó. Você acha que a seleção natural vai favorecer esse indivíduo? Não, a seleção natural não vai favorecer. E aí ele pode entrar em extinção facilmente, né? E morrer ali, ser um predador, né? Ser uma presa fácil para o seu predador, tá bom, gente? Olha aqui na quinta. Na quinta nós estamos falando de fósseis, ó. Explique qual a importância do estudo dos fósseis para a ciência e qual a importância de os cientistas conseguirem determinar há quanto tempo um fóssil se formou. Gente, no começo da nossa aula eu comecei falando de fósseis. Os fósseis, eles são uma evidência da história dos seres vivos aqui na Terra, não é? Eles aparecem, né? Eles ficam ali geralmente imprimidos, né? Nas rochas sedimentares, né? Inclusive a gente encontra fóssil em todo lugar onde tem rocha sedimentar. E ali, geralmente, mostra-se ali que houve o surgimento ali de um ser vivo em um determinado período de tempo, né, em um determinado ambiente. Então aí vocês podem ver aí a foto, né, de um fóssil de peixe do período Cretáceo, encontrado na bacia do Araripe, no Ceará. Ele tem uma idade aproximada de 120 milhões de anos, tá certo? Então por que é importante
estudar os fósseis, porque é a partir do estudo dos fósseis é que a gente vai compreender a nossa história, né? Vocês já ouviram falar naquele dizer? Se a humanidade ela não conhecer a sua própria história, ela nunca vai entender nem o seu presente e nem o seu futuro. Por isso que é importante a gente compreender o que foi que aconteceu no planeta, né? Como foi que os seres vivos entraram em extinção, né? O que acontece no planeta em um determinado período, os ciclos, né, que o planeta vai passando, tá bom? Houve o ciclo da Era do Gelo, onde houve a extinção de muitas espécies. E aí, quando que vai vir a Era do Gelo de novo? Tudo isso os estudiosos especulam, estudam, né, cientificamente para poder nos explicar, né, a partir aí dos livros didáticos, né, dos estudos nas escolas. Por isso que é tão importante estudar, gente, para a gente se manter sempre informado, tá bom? E aí nós temos aqui a 7ª questão. Olha que interessante. É uma perguntinha e eu queria que vocês refletissem junto comigo. Quando Darwin, ele propôs a teoria da seleção natural, o material genético, ele não tinha sido descoberto. Não se tinha ainda a disciplina chamada de biologia molecular, que estudava ali as células, né, dentro ali do microscópio, onde a gente continha ali, né, informações, né, que demonstravam que existia um material genético, tá bom? Então, por que a descoberta desse material nos seres vivos contribuiu para reforçar a aceitação científica da teoria da seleção natural? Gente, Darwin não tinha noção, né, da questão do material genético, mas ele já falava em hereditariedade. Darwin já falava em hereditariedade. E ele falava que as características dos pais passavam para os seus filhos, né? Que as características dos descendentes, né, eram adquiridas ali ao longo de muitos e muitos anos, né? E a seleção natural, ela acontecia a partir desse processo, tá bom, gente? Então, não existia material genético, mas o Darwin já falava em hereditariedade, tá bom? Para finalizar, eu trouxe uma questão X aqui para finalizar, né, com vocês. Bem interessante, porque é uma árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética? Ela traz, né, a história da evolução de muitos seres vivos e de onde eles vieram, tá? Cada ramo desse aqui mostra o grau de parentescos que os seres vivos têm entre si. Eu trouxe alguns aqui para vocês. A lampreia, que ela é um peixe sem mandíbula, tá? O pintado, né, que já é um peixe ali com mandíbula. O sapo, o lagarto, o jacaré, o pombo, o rato e o chimpanzé, tá bom? Então, lampreia e pintado faz parte ali do grupo dos peixes. O sapo é um anfíbio. Os lagartos e o jacaré, eles são répteis, o pombo é uma ave, o rato e o chimpanzé são mamíferos. E aí nós temos aqui algumas perguntas. Aqui nós temos, no decorrer da evolução, a linhagem de qual das espécies mostradas separou-se da linhagem de outras há mais tempo? Qual é a linhagem, gente? Qual é a linhagem que se separou de todas as outras? A lampreia. A lampreia, gente, se vocês olharem aqui para o ramo da árvore filogenética, ela foi a que se separou, tá bom? Na próxima tem assim, ó, qual das espécies mostradas tem maior semelhança com o rato? Gente, o rato, ele é um mamífero, né? O mamífero vai ter alguma semelhança com uma ave, ou com um réptil, ou com um anfíbio, ou com um peixe? Não, o mamífero, ele vai ter um grau de semelhança maior com o outro mamífero. E eles fazem parte de um mesmo ramo, tá bom? No caso aqui, esse ramo aqui mostra que os seres vivos, eles vieram de um único ancestral comum, mas que houve uma ramificação aqui que surgiu a lampreia. E dentro dessa outra ramificação surgiram os outros peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. No caso do rato e o chimpanzé, esses dois aqui, eles têm um grau de parentesco bem maior, tá bom? Na quinta aqui tem assim, ó, cite duas espécies que tem mais parentesco com o lagarto. Gente, o lagarto, ele é um réptil, né? E aqui nós temos o jacaré também. Ambos surgiram aqui de um único ancestral, tá bom?
ok? E aí o que acontece aqui? No caso aqui, quem tem o maior parentesco com o lagarto aqui seria o jacaré, né? E o pombo, tá? Tá certo? É isso mesmo. O pombo sendo uma ave e o jacaré sendo um réptil, tá bom? Ok? Olhem aqui, ó, o grau de parentesco jacaré e pombo, e o lagarto aqui tem um grau de parentesco com os outros dois, tá certo? Ok? Muito bem. A última questão pergunta assim, ó, qual é a espécie evolutivamente mais distante do chimpanzé? Gente, de todas as espécies aqui, pressupõe-se que a espécie mais distante seria quem? A lampreia, isso mesmo, a lampreia, né, ela tem um ramo, né, bem diferente aqui, ela foi a primeira a se ramificar, né, e se diferenciar das outras espécies, tá bom, gente? Ok? Conseguiram entender? Bom, para não perder a piada, para a gente concluir aqui a nossa aulinha de hoje, eu trouxe aqui uma piada para vocês sobre a evolução, tá? E o cara pergunta assim, ó, o homem das cavernas, é verdade que lá na frente vai haver um período em que todos vão utilizar máscaras? Aí o cara fala assim, não, só o pessoal mais evoluído, os menos evoluídos vão se recusar. O que vocês acham dessa piada, gente? Será que é piada? Dá para sorrir? Não dá muito para sorrir não, né, gente? Infelizmente, a gente ainda tem as pessoas que não querem usar máscara e hoje eu deixo o recadinho para vocês. Todo mundo continua usando máscara porque a pandemia não acabou. Vamos nos proteger porque a gente não sabe qual é a intenção desse vírus aí com a nossa espécie, não é? Esse ano foi um ano muito complicado, um ano muito difícil. Nós tivemos muitas perdas, né? Perdas dentro da nossa família, ou perdas de colegas, né? Ou um colega seu perdeu alguém, né? Para essa doença da Covid-19 e a gente não sabe qual é a sua real intenção com a espécie humana, não é? Por isso que para a gente conseguir prevalecer, fazer com que a nossa espécie continue prevalecendo no nosso planeta Terra, a gente precisa se proteger desse vírus, né? E como é que se protege desse vírus? A partir do uso de máscaras, da vacinação, não é? Então, tudo isso é muito importante. Foi um prazer estar aqui com vocês esse ano letivo completo, compartilhando conhecimento, aprendendo mais do que ensinando, né, pessoal? Porque tudo isso foi um desafio para todos nós e eu fico muito grata por poder compartilhar o conhecimento com vocês, tá certo? Eu desejo a vocês um final de ano com muita saúde em primeiro lugar, paz e tranquilidade, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Olá, queridos alunos! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, é a 16ª aula de História para o 7º ano. Sou professora Francileuda Lopes, estou aqui para mais uma vez falar com vocês e hoje eu trouxe uma história maravilhosa para contar para vocês. É a história do Natal e para isso eu vou ter aqui algumas participações especiais. Acompanha que a aula hoje, ó, tá show! Segue comigo! O Natal, ele é comemorado no dia 25 de dezembro. É o nascimento de Jesus Cristo nessa data incrível para mim e para todos os cristãos. Cristo é a figura mais importante do cristianismo. Por esse motivo, os cristãos tratam essa data como uma data comemorativa muito importante. Assim como a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, nós vamos celebrar agora o nascimento de Jesus Cristo. Então, para a gente compreender como foi essa trajetória do Natal, o Natal ele é um feriado religioso em muitos locais do mundo. É o chamado ciclo do Natal, celebrado durante 12 dias, que compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Vocês sabiam que o Natal não termina com o dia 25? Não, é um ciclo. Ele encerra no dia 6 de janeiro. Esse período está relacionado com o tempo em que os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior,
levaram para Belém, né, guiados por uma estrela, levaram para Belém presentes para o menino Deus, Jesus Cristo. Vamos acompanhar como foi esse trajeto. A origem do Natal, ela teve origem em festas pagãs, ou seja, em festas em que não tinha ainda o batismo como nós conhecemos, né? Os pagãos eram as pessoas que não tinham uma crença, né? Eram realizadas na antiguidade muitas dessas festas e os romanos, eles celebravam o inverno, que eram os solstícios de inverno, eles cultuavam o deus Sol, Natalis Invictus Solis, que simbolizava justamente essa renovação, essa chegada do sol, né? Outros povos da antiguidade também celebram essa data de uma outra maneira. Era a chegada do inverno, era pela passagem do tempo. Então, para vocês compreenderem que a princípio não era uma festa religiosa, era uma festa pagã. Por exemplo, os mesopotâmicos, eles celebravam o Zagmuk, que era uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado naquele momento e por isso eles acreditavam que a partir desse sacrifício eles ficariam livres de monstros que os aterrorizavam. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas e dar para ela uma nova simbologia. Então, para a gente entender como foi que deu esse processo, porque muita gente nem sabe como surgiu essa festa do Natal. O termo Natal, ele tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer ou nascor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Július, de 337 a 352, e mais tarde foi declarada como feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Desse modo, sem estar associada à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países, né? Então, para a gente perceber que houve toda uma trajetória até nós chegarmos no que nós temos hoje como Natal. E para isso, muitos símbolos foram criados. Símbolos do Natal. Como eles surgiram? Vamos compreender um pouquinho. O Natal, ele surgiu de várias representatividades de comemorações festivas, tanto de origem pagã como de origem religiosa. Então, para a gente falar um pouquinho como se deu essa questão da representação do nascimento de Jesus, a gente vai olhar para este cenário. E aí, justamente o cenário, onde está ali a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria, José, e também os reis magos, os anjos e as estrelas, esse cenário recebeu justamente esse nome, presépio. É o presépio, que é esse cenário que caracteriza, quando se pensa em Natal, a gente pensa logo em presépio, essa imagem, né, do nascimento, do Jesus na manjedoura, num estábulo, cercado de animais, com a visita dos magos, a presença da sua mãe Maria, do seu pai José, que foram os seus pais terrenos. Então, você sabia que o primeiro presépio foi montado por um santo católico, São Francisco de Assis? Sim, se não sabia, pois fique sabendo. O primeiro presépio foi montado no século XIII, na Itália, por São Francisco de Assis. Ele queria justamente recriar essa cena do nascimento de Jesus para poder explicar melhor para o povo como se deu essa questão. E a partir daí se tornou uma tradição muito forte a montagem dos presépios dentro desse ciclo do Natal. O presépio, ele simboliza justamente essa união do divino com o terreno, né? O Deus que se manifesta ali naquele espaço, naquele estábulo, naquele momento ali onde Deus se apresenta no meio da pobreza, entre os pastores, e ele, que estava sendo esperado como um Deus poderoso, que ia reinar sobre toda Israel, chega ali na simplicidade de um estábulo, sem ter onde ficar, né, colocado ali de maneira bem singela. Então é essa a ideia que a gente vai compreendendo do que é realmente ser grande para Deus, né?
E um outro símbolo que a gente vai falar aqui é a árvore de Natal. Gente, a árvore de Natal também se tornou um grande símbolo. Ela é considerada um dos símbolos mais emblemáticos, né, do Natal. A gente pensa logo, vamos montar a árvore. E logo junto com a árvore vem aí os presentes, as luzes, a estrela, vem toda uma montagem, né? Mas eu quero dizer para vocês que mesmo quando a gente pensa na árvore, é bom a gente pensar no pinheiro, porque o pinheiro, que é a árvore de Natal que tem esse formato, né, triangular, é uma árvore muito resistente e justamente por isso que o pinheiro foi escolhido para ser a árvore do Natal, porque ele simboliza justamente essa resistência da fé, né? Então é bom que a gente saiba que essa tradição de montar a árvore, ela vem lá de Martinho Lutero, né? Que foi uma figura protestante, que foi ele que montou a árvore na sua casa e a partir de Martinho Lutero as pessoas também adquiriram isso como uma tradição. A montagem da árvore de Natal está vinculada a esse ciclo do Natal, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, que é justamente o momento em que se celebra a chegada dos Reis Magos. E aí eu trouxe aqui essa figura para vocês compreenderem como foi que se deu. Então a montagem vai do dia 25 ao dia 6. Dia 6 a gente desmonta a árvore de Natal, porque já passou o ciclo do Natal. Outra figura icônica, né, um simbolismo fortíssimo, é o Papai Noel. Papai Noel, que não existe Natal sem Papai Noel. E aí eu fui a fundo descobrir como foi que surgiu essa tradição. Bom, se a árvore é um símbolo emblemático, o Papai Noel é um personagem muito importante dentro dessa festa. Essa figura é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau, para os católicos, São Nicolau. Costumava deixar moedas próximas às chaminés das casas das pessoas necessitadas e por isso ele representou a generosidade. Mais tarde ele começou então a distribuir presentes para as crianças carentes da região que ele habitava e por isso ele se tornou o patrono das crianças. Então esse santo, que era um bispo, né, turco, foi quem iniciou esse processo de distribuição de presentes para as crianças e de moedas para as famílias carentes. E a partir daí surgiu a ideia do bom velhinho, o Papai Noel. Então, de São Nicolau a Papai Noel, a história do bom velhinho que eu estou contando aqui para vocês rapidamente. E a ceia? Existe Natal sem ceia? A gente pensa logo, a ceia do Natal. É muito importante pensar sobre isso. Então, a ceia do Natal, que pode ser nesse padrão que eu estou mostrando para vocês, mas que pode ser também aquele franguinho desossado, assadinho, delicioso que a sua mamãe faz, com aquele arrozinho muito gostoso, aquela farofinha. A ceia vai depender muito da condição financeira de cada um, mas nenhuma das ceias, nem a farta e nem a mais simples, todas têm o mesmo significado. É a espera do menino Deus, é o momento de celebrar em família. Então vamos à ceia. A origem veio da Europa, onde as pessoas costumavam deixar nas portas das suas casas abertas para os viajantes, justamente para partilhar nessa noite de ação de graças ou na noite de Natal, partilhar com quem mais necessitava os seus alimentos. E foi daí que surgiu essa tradição da ceia de Natal. E a estrela, gente? A estrela de Natal foi aquela que indicou os Reis Magos onde Jesus estava. Conta a tradição bíblica, está no texto bíblico, que essa estrela surgiu no céu e que ela encaminhou os Reis Magos até onde o menino Deus estava. Por quê? Porque existia um grupo muito poderoso daquela época que estava perseguindo e queria saber onde Jesus nasceria, onde nasceria o Salvador, porque eles queriam exterminá-lo. E aí a estrela surgiu como uma referência para os Reis Magos chegarem até o menino Deus em segurança. Isso. Então, para a gente compreender como foi que se deu esse processo, eles seguiram essa estrela por longa viagem até chegar onde Jesus estava, lá no estábulo do presépio que eu falei para vocês hoje, tá bom? Ainda a ciência tenta explicar o campo astronômico da coisa. Eu prefiro explicar para vocês, como boa cristã que eu sou, que foi a fé, que foi Deus quem encaminhou os Reis Magos até lá.
Os sinos de Natal. O sino de Natal é um símbolo que representa o anúncio de Jesus. Blim, 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 blim. O sininho toca e a alegria de alguém que vai surgir muito especial. O símbolo é usado na decoração das árvores, nas portas. Sino de Natal é o que não falta, né? E quem não ouviu essa canção? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Muitas canções sobre sino já foram cantadas. Essa é uma das mais cantadas dentro da tradição natalina. As velas é um outro símbolo também de muita representatividade. Ela surgiu historicamente na Alemanha, né, onde se costumavam colocar velas nas janelas para iluminar o caminho dos viajantes, porque naquela época não existiam, né, essa iluminação pública como nós temos hoje. Então essas velas eram colocadas justamente para dar um referencial aos viajantes. E hoje elas simbolizam justamente Cristo, a luz do mundo, nos guiando, nos mostrando o caminho a seguir. E é dessa luz que a gente está falando no Natal, do Cristo Jesus, né? Aquele que ilumina, que dá vida nova para todos nós. E os anjos? Aqueles anjinhos que ficam pendurados, que estão no presépio, que estão em todo canto, espalhados nas decorações. O que eles simbolizam? Simbolizam os anjos. Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. E esse anjo Gabriel que fez todo esse anúncio, que trouxe toda essa novidade para o mundo, né? E a toda a corte celeste, porque Jesus a vir ao mundo, ele trouxe também toda a sua corte celeste, né? Porque ele é o Filho do Deus que se fez homem no meio de nós. Foi o verbo que se encarnou, foi a palavra de Deus que transformou ali na nossa frente em homem para nos salvar. É uma das figuras mais importantes também do presépio, porque foi ele que fez o grande anúncio, né? Tu conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Cristo Jesus. É o nome do nosso Salvador. As bolas decoram principalmente a árvore de Natal. Mas vocês sabiam que antes de serem as bolas de Natal, eram frutas que eram colocadas nas árvores? Pois é, mas aconteceu que tiveram então uma seca muito rigorosa, as frutas não frutificaram e uma pessoa teve uma brilhante ideia de fazer bolas de vidro e colocar na árvore pela primeira vez. E a partir daí, essas bolas de vidro foram se tornando outros materiais e hoje são diversos, né? Plástico, vidro, tudo que você possa imaginar tem bolas natalinas. E a coroa do advento, que é essa guirlanda formada por essas velas, que tem origem justamente em 1839, é uma forma também de contagem do tempo. A cada vela que se acende é uma semana de advento de espera, até chegarmos na última vela, na qual o nascimento acontece na noite de Natal. A guirlanda, que remonta da antiguidade em Roma, que é um símbolo de seja bem-vindo. Por isso que as guirlandas são colocadas na porta da sua casa, porque a simbologia de se colocar uma guirlanda na porta é dizer, seja bem-vindo, você pode entrar que aqui nós estamos, queremos receber você com alegria. E para fechar esse momento aqui, eu queria fechar dizendo o seguinte: o nascimento de Jesus nos avisa que não estamos sozinhos, pois é Deus nos ensinando o dom do amor. E eu queria desejar a todos vocês um feliz Natal com Jesus Cristo. O presente maior que você pode receber na sua vida, Deus já lhe deu. Foi o Filho amado, foi Jesus Cristo. Então não se prenda a esse comércio que se faz em torno do Natal, porque o Natal não é só troca de presentes, não é roupa nova, não é ostentação. Essas simbologias todas são importantes, mas o que tem que reinar no seu coração no Natal é Jesus, é o motivo da festa, porque as pessoas preparam uma festa belíssima, mas esquecem o principal, o aniversariante.
Jesus é o principal do Natal. Então não esqueça disso e você será feliz, porque o verdadeiro significado do Natal não está nos presentes, mas no amor que é oferecido por todos nós. O verdadeiro Natal é aquele que é passado ao lado da família dos que nós amamos. Boas festas para todos, feliz Ano Novo e um Natal abençoado. Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula e também desse lindo projeto para a nossa disciplina de História. Essa é a nossa última aula. Queria agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam em toda essa trajetória. Dizer da nossa felicidade em poder participar e disseminar o conhecimento para ele chegar até você. Espero que tenha sido o suficiente para que a gente possa ter acompanhado parte do conteúdo deste ano. Sabemos que tivemos muitas dificuldades, então espero ter contribuído de alguma maneira e vamos finalizar cantando esta linda canção de Natal. Quem souber, canta junto com a gente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, reis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Que Jesus Cristo habite em seu coração e no seio da sua família. Feliz Natal!